Olá pessoal, muito bem-vindos à quarta mensagem da série O Milagre da Multiplicação. O título da mensagem de hoje é Deus quer usar o que você tem. Sim, Deus não quer usar o que você ainda não tem. Ele quer usar o que você já tem. O texto que nós estamos lendo para nos embasar aqui na nossa série está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Eu vou ler a partir do verso 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Interessante que o que Jesus usou para mudar a sorte daquela multidão, para resolver aquele problema e alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, fora um alimento que os discípulos tinham. Jesus ele não usou o que eles ainda não tinham, Jesus usou o que eles já tinham. É interessante que a natureza humana, ela se inclina sempre para o mal e ela se inclina sempre a se preocupar, a se inquietar com aquilo que ela ainda não conquistou. O ser humano perde tempo, energia, pensamento, saúde com aquilo que ainda não conquistou, com aquilo que ele ainda não possui. Aquele relacionamento, aquele casamento, aquele nível de vida financeiro, aquele salário, aquela saúde. Como que se para viver o projeto de Deus, você precisa possuir tudo aquilo. Como que se para ser feliz, você precisasse sempre ter algo a mais. Como que se os nossos limites fossem limitações para Deus. Não, Deus não tem limites, os seus limites não são limites para Deus. Deus pode fazer você feliz com aquilo que você tem. É uma dos significados da palavra contentamento, e contentamento é bíblico. Deus pode fazer você viver o propósito de Deus com aquilo que você já tem. Deixa eu te dar uma notícia. O seu futuro, ele não depende daquilo que você ainda não conquistou. O seu futuro, ele depende daquilo que você já tem. Aquilo que você tem é muito mais relevante para o seu futuro do que aquilo que você ainda não tem. Muitas pessoas pensam, para que eu possa viver o propósito de Deus, para que eu possa ser feliz, para que eu possa ter um futuro, eu preciso casar com alguém assim, eu preciso ter um nível financeiro assim, para ser usado por Deus, eu preciso estar dessa forma, eu devo estar assim, assado. Não, meu irmão. Deus não quer usar aquilo que você ainda não conquistou. Deus não quer usar aquilo que você ainda não tem. Deus quer usar aquilo que você já tem. Interessante que a natureza humana, a carne, aquilo que a Bíblia nos ensina que sempre se inclina para o mal, ela sempre vai se inclinar a desvalorizar o que você tem. Naturalmente falando, você sempre vai desvalorizar o que tem e ainda vai supervalorizar o que o outro tem. Lembra daquele ditado, aquela máxima, a grama do vizinho sempre é mais verde? Isso é uma baita mentira. Isso aí é uma inclinação da carne, isso é a carne dizendo no teu coração. Não, a Bíblia nos ensina a negar a carne, a negar a velha natureza. A Bíblia nos ensina a valorizarmos o que temos. Esse milagre da multiplicação ele é retratado nos 4 evangelhos.
No outro evangelista, no outro relato, no outro evangelho, a Bíblia fala que Jesus vira para os discípulos e diz a eles: o que é que vocês têm? Jesus incita os discípulos a olharem para aquilo que eles já tinham. Deus não quer multiplicar o que você ainda não tem. Pare de se preocupar tanto com aquilo que você ainda não alcançou. Da mesma forma que Jesus levou os discípulos a olharem para aquilo que eles já tinham, o Espírito Santo sempre nos leva a olhar aquilo que nós já temos. As bênçãos que Deus já derramou sobre as nossas vidas, os talentos, os dons que Ele já nos deu. Deus não quer multiplicar o que você ainda não tem. Deus quer multiplicar o que você já tem. O Espírito Santo sempre vai nos levar a olhar aquilo que nós já temos. Aquilo que Deus já fez em nossas vidas, porque isso vai gerar fé no nosso coração. Isso vai nos lembrar que o mesmo Deus que foi fiel lá atrás, Ele permanece sendo fiel lá na frente. Não só olhe para aquilo que Deus já te deu e valorize aquilo que Deus já te deu. Valorize os seus relacionamentos, valorize os seus dons, os seus talentos, por mais que eles não sejam tão valorizados assim para outros. Quando Davi se prontificou ali a enfrentar Golias no duelo, enquanto todo Israel estava se acovardando diante de Golias, Davi disse: eis-me aqui, eu vou enfrentar esse incircunciso. Quando o rei Saul viu ele, o rei Saul tentou dar a Davi da sua armadura, que era algo muito bacana, muito seguro ali para aquela época, era a melhor tecnologia porque era uma armadura de rei. Só que tinha um problema, a armadura de Saul era de Saul e não era de Davi. O que serve para Saul não serve para Davi. Para de se comparar com o seu irmão. É a natureza humana que está sempre se comparando aí no seu círculo social, nas redes sociais. Não, Deus não te fez para ser Saul, Deus te fez para ser você, Deus te fez para ser Davi. E a Bíblia fala que Davi, ele reconhecia o que tinha, ele era pastor de ovelhas, os pastores da época usavam a funda ali, a pedra, para espantar ali os agressores das ovelhas. Davi valorizou as suas habilidades, Davi valorizou o que ele já tinha, por mais que fosse desprezível aos olhos de Saul, por mais que fosse desprezível para o exército de Israel, a Bíblia fala que ele usa a sua funda, ele usa uma pedra, e uma pedrinha é suficiente para derrotar Golias, para promover Davi em Israel. O seu futuro está muito mais relacionado com aquilo que você tem, com aquilo que Deus já te deu, do que com aquilo que você ainda não tem. Valorize o que você tem. Deus quer multiplicar os 5 pães e os 2 peixinhos que você tem. Em toda a palavra de Deus, se você ler de capa a capa, os milagres começam com aquilo que as pessoas já tinham. Seja ali os 5 pães, os 2 peixes. Ali no Antigo Testamento, certa vez, Deus usa um profeta para fazer um grande milagre na vida de uma viúva, e ele pergunta para a viúva: o que é que você tem na sua casa? A viúva já tinha perdido quase tudo. Ela só tinha um pouquinho de óleo, um bocado de farinha, noutra ocasião. Deus quer usar o que você tem, ainda que seja desprezível para outros, como um pouco de farinha, um pouco de óleo, 5 pães, 2 peixinhos, uma habilidade que, naturalmente falando, não é usada ali num combate convencional, uma pedrinha. Valorize o que você tem, o seu milagre começa com aquilo que você tem. A Bíblia fala que os discípulos dizem para Jesus: nós temos 5 pães e 2 peixes. Mesmo relutando, eles entregam o pouco que tinham na mão do Senhor. Mesmo relutando, mesmo sendo algo inusitado, Davi leva aquela pedra e a sua funda, que era desprezível para outros, aquilo que tinha, para o propósito do Senhor. Valorize o que você tem e entregue o que você tem na mão do Senhor, por mais que seja pouco e desprezível para outros. Na mão do Senhor vai cumprir o propósito pleno, vai derrotar Golias, vai alimentar uma multidão, vai abençoar a sua vida e vai abençoar multidões através da sua vida. Muitas vezes nós temos uma preconcepção que uma fé grande gera um resultado que você ainda não alcançou. Ou melhor, para conquistar o que você ainda não tem, você precisa de uma fé grande. Mas deixa eu te falar algo. Você exerce muito mais a sua fé em reconhecer o que você tem do que em crer que Deus vai te dar o que você não tem.
Você precisa muito mais de fé para reconhecer o que você tem, para valorizar o que Deus já te deu, do que para crer que Deus vai te dar ainda o que você não tem. Por isso, em nome de Jesus, exerça a sua fé, reconheça, valorize o que você tem e saiba que o seu milagre vai começar com aquilo que Ele já te deu. Os seus 5 pães e os 2 peixes, quando colocados na mão do Senhor, vai fazer o inusitado, vai fazer infinitamente mais do que você possa imaginar. A sua habilidade, por mais que tenha sido desprezível por outras pessoas, na mão do Senhor vai fazer um estrago só, vai derrotar Golias e vai fazer milagres acontecerem em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, ativando aqui as notificações, clica aí no sininho para você ficar antenado a tudo que é postado aqui no nosso canal. Clica aí no botão para compartilhar e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e se lembre, o seu milagre começa com aquilo que você já tem em nome de Jesus.